Mais um vídeo sobre velocidade média, fazendo aqui um exercício da UFSCar, né? Então, basicamente é o seguinte, você tem três amigos, o Antônio, o Bernardo e o Carlos, ambos saem de suas respectivas casas, né? E decidem se encontrar na lanchonete, certo? O primeiro amigo aqui, o Antônio, ele realiza metade do percurso com a velocidade média de 4 km por hora e a outra metade com a velocidade média de 6 km por hora. Então, considerando que essa linha reta aí é o percurso total, metade desse percurso seria até aqui, ele faz a 4 km por hora, a outra metade ele faz a 8 km por hora. Tudo bem? Então essa aqui é a primeira informação que a gente tem. Na sequência, a gente vai ter o outro colega aí, o Bernardo, que percorre o trajeto com velocidade média de 4 km por hora durante metade do tempo que levou para chegar à lanchonete, e a outra metade do tempo ele fez com velocidade média de 6 km por hora. Então, aí aqui é importante lembrar o seguinte: enquanto o Antônio ele percorre metade da distância a 4 km e a outra metade da distância a 8 km, né? O Bernardo ele vai percorrer metade do tempo a 4 km, tá? E a outra metade do tempo, tá? Seria a 6 km, perdão. Então eu estou colocando aqui, ó, que o Bernardo ele vai percorrer uma distância aqui, ó, um pouco menor, né? Não vai ser exatamente ao meio, considerando que no trecho que ele tem velocidade maior, né, uma vez que o tempo é igual, ele percorre uma distância bem maior do que de 4 km. Né? Então por isso que ele está deslocado aqui e o trecho não está dividido exatamente ao meio, tá? Para levar em consideração isso. Em cima eles vão percorrer metade da distância, embaixo é metade do tempo, tá? Eu posso escrever essa informação da seguinte forma: em cima eu vou ter o seguinte, esse primeiro trecho aqui, ó, vou chamar de 1 e aqui 2. Aqui eu tenho então que D1 é igual a D2, tá? E embaixo, esse primeiro trecho aqui, eu vou ter um ΔTi e aqui um ΔT2. Então, o ΔTi é igual ao ΔT2i. Tudo bem? Então, essa é a informação, tá? Repetindo, em cima, eles vão percorrer a mesma distância, né? Ou seja, metade da distância total. E embaixo, eles vão gastar o mesmo tempo, que seja metade do tempo total. Tudo bem? Então, só para terminar aqui, eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Então, D1 é igual a D2, que é metade da distância total. ΔT1 é igual a ΔTi é igual a ΔT2i, que é igual a metade também do tempo total. Então, D maiúsculo é a distância total, T maiúsculo é o tempo total, tá? Continuando aqui, né? O último colega é o Carlos. O Carlos, por sua vez, ele realiza todo o percurso com velocidade escalar de 5 km por hora. Tudo bem? Então, o Carlos, ele realiza todo o percurso a uma mesma velocidade de 5 km por hora. Aí a pergunta é, sabendo que os três saíram no mesmo instante de tempo de suas respectivas casas e percorreram exatamente as mesmas distâncias, podemos concluir que... Aí é uma questão quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Tudo bem? Então esse é o nosso problema. E aqui a gente fez um rascunho desse problema com as informações que ele passa para a gente. Então, como é que a gente pode resolver isso aí? Então, aqui uma estratégia que a gente pode usar é a seguinte: qual que é a velocidade média de Antônio e Bernardo? Né? Porque a gente sabe que em parte do trecho eles estão a 4 km e em outra parte eles estão a 6 km por hora, certo? Então, mas isso na média, isso vai dar quanto? Porque aí, a partir da informação da velocidade média, a gente consegue ter uma noção de quem chega primeiro e quem chega em segundo e quem chega em terceiro. Né? Porque eles vão percorrer a mesma distância e o mesmo tempo, então depois a gente faz uma análise. Né? Aquele que tiver a maior velocidade média vai ser aquele que vai chegar primeiro. E na sequência, né, quem tiver a segunda maior velocidade média vai ser o segundo, e quem tiver a menor velocidade média vai ser o terceiro a chegar. Tudo bem? Então, isso é o que a gente tem que fazer agora. Então, vamos começar primeiro pelo Antônio, certo? Então, se eu for calcular aqui a velocidade média do Antônio, vou colocar aqui, ó, o VA, né, vai ser a velocidade média do Antônio, eu vou ter o seguinte: velocidade média é o quê? É o meu deslocamento total pelo meu tempo total. Né? Então, D maiúsculo pelo T maiúsculo, certo?
O que vai ser o meu deslocamento total? Eu tenho que escrever isso em termos das informações que eu tenho. Eu não sei esse deslocamento total nem o tempo total. Mas eu sei que esse deslocamento total, ele simplesmente vai ser a soma de D1, né, mais um D2, correto? Né? Dividido por um tempo total. Que também, né, vai ter aqui um ΔT1 mais um ΔT2, que não tem nada a ver com ΔTI e ΔT2i. Tá? Esses índices aí subscritos 1 e 2 se referem ao percurso do Antônio. Então, continuando aqui, ó, a velocidade do Antônio. Essa distância 1 é D maiúsculo. Vamos colocar assim, né? D1 mais D2 é o próprio D maiúsculo, então já vou deixar esse D maiúsculo aí. O que a gente vai trabalhar com ΔT1. Esse ΔT1, essa velocidade aqui, ó, ela é V1. Esse V1, ele vai ser um D1 que divide um ΔT1. Então, o ΔT1, ele é simplesmente um D1 que divide V1. Né? Lembrando que o V1 ali vale 4. A mesma coisa vai ser esse cara aqui, ó. V2 é um D2 sobre ΔT2. ΔT2 é um D2 sobre V2, tá? Então, vamos ter que fazer essa conta aí. Então, esse ΔT1 aqui seria, então, um D1 que divide V1, mais um D2 que divide V2. D1 e D2 são iguais, então, ó, vou continuar aqui. Velocidade de Antônio é um D maiúsculo que divide D1. D1 e D2 são iguais e correspondem ao quê? D sobre 2. Então vai ficar D sobre 2V1 aqui embaixo, mais D sobre 2V2 aqui embaixo, certo? Posso deixar esse D em evidência. Então isso aqui vai multiplicar aqui, ó, 1, que divide... Esse D sobre 2, na verdade, eu posso deixar ele aqui, certo? E aqui vai ficar 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, certo? E aí vou ter que fazer essa conta, ó. Perdão, né? Deixa eu corrigir. Aqui embaixo eu posso deixar em evidência o D e o D sobre 2, tá? Então aqui esse D corta com esse D e vai sobrar aqui esse 2 aqui em cima, que divide aqui, ó, 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Lembrando que V1 é 4 km por hora e V2 vale 6 km por hora, tá? Essa conta dá pra gente ajeitar ela ainda, ó, e colocar assim. Né? Então, tirando o MMC, vai ficar aqui, ó, 2 que divide V1 mais V2 que divide V1 vezes V2. Isso invertendo, ficaria então 2V1V2 que divide um V1 mais V2. Agora sim, substituindo os valores, né? V1 é 4 km por hora, V2 é 6, dividido por 4 mais 6. Então, eu vou ter 4 vezes 6, 24, 24 vezes 2, 48, 48 que divide 10, então, meu VA vai dar 4,8 km por hora. Então, a velocidade em média de Antônio é de 4,8 km por hora. Então, se ele sai ao mesmo tempo, percorre a mesma distância que o Carlos, por exemplo, que tem 5 km por hora, eu já sei que ele vai chegar, né, depois do Carlos. Então, o Carlos seria o primeiro, o Antônio seria o segundo. Mas aí, para a gente completar o raciocínio, o que eu vou precisar saber? Eu vou precisar determinar aqui agora a velocidade média do Bernardo, beleza? E o Bernardo, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, só que o que vai mudar? Em vez das distâncias serem iguais no percurso, os tempos vão ser iguais. Tudo bem? Então vamos fazer esse raciocínio agora, tá? Tem que achar a velocidade média do Bernardo para esse percurso aí. Então olha só. Velocidade do Bernardo, então vai ser o quê? É a distância total pelo tempo total, né? Velocidade do Bernardo, então vai ser a distância total dividido pelo tempo total. O tempo total aqui vai ser ΔTi mais ΔT2i, né? Nesse caso, os tempos vão ser iguais. Esses tempos iguais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso trocar esses tempos iguais e deixar como t mesmo, né? Então, vou deixar aqui embaixo como sendo t mesmo. E em cima que eu vou trabalhar, né? Em cima
esse D maiúsculo vai ser a distância 1 mais a distância 2. Aí, voltando aqui, ó. Eu sei que esse aqui vai ser uma velocidade I. Essa velocidade I vai ser o quê? Vai ser a distância I pelo ΔTI. Então, rearranjando, eu sei que essa distância I fica sendo a velocidade I vezes o ΔTI. O mesmo vale para esse cara aqui, ó, que é a velocidade 2i. Tá? Vai ser uma distância 2i pelo ΔD 2i. Que ao final, a distância de 2i então vai ser a velocidade 2i vezes o ΔT 2i. Aí vou pegar as informações e vou substituir aqui, ó. Então só trocando aqui esses índices, porque esses índices eram do Antônio, agora a gente está trocando com o Bernardo, então aqui é DI e aqui é D2i, né? Uma nova distância. Então, distância I, que é o primeiro trecho que ele faz com metade do tempo com 4 km, né, por hora. Seria a velocidade I vezes esse tempo, ΔTI, mais a distância 2i, que seria a velocidade 2i, vezes o tempo ΔT2i, isso tudo dividido pelo tempo total, que é o T maiúsculo, né? A gente já sabe que esse tempo aqui, ΔTI e ΔT2i, ambos valem, né, T sobre 2. Então eu vou trocar essa informação ali. Então eu vou ter, ó, velocidade I vezes T sobre 2 mais velocidade 2i vezes T sobre 2, isso dividido por T. A gente pode perceber aqui, ó, na conta, que esse T corta com esse T. Velocidade de Bernardo, então, fica sendo VI mais V2i, que divide 2, porque esse T também, eu acabei de falar, né? Esses dois T's cortam com esse T aqui, ó, embaixo, que eu esqueci de colocar, tá? Então vai ficar aqui uma velocidade média no final, né? Quando os tempos são iguais, a velocidade está a média. Então, lembrando que VI vale 4 km por hora, V2 vale 6 km por hora, que divide 2, 4 mais 6 10, que divide 2, isso vai dar 5. Então, concluo aqui a velocidade de Bernardo é de 5 km por hora, que é exatamente a velocidade de carros. Então, a gente pode concluir o quê? Uma vez que eles saem ao mesmo tempo, percorrem a mesma distância, se a velocidade de Bernardo média é igual à velocidade de Carlos, logo eles vão chegar juntos, né? Bernardo e Carlos chegam juntos, enquanto Antônio, que tem aqui 4,8 km por hora, uma velocidade menor, chega depois. Então, olhando as alternativas, a única possibilidade que a gente tem aqui é a letra D. Bernardo e Carlos chegam juntos, enquanto Antônio chegou depois. Ok? Então, esse aqui é um problema que serve até como revisão desse cálculo de velocidade média, né? Num primeiro caso, a gente considera as distâncias percorridas sendo iguais, no segundo caso, a gente considera os tempos percorridos sendo iguais, certo? Beleza.